Olá pessoal, vamos fechar aí essa sequência de vídeo bem legal para vocês, para facilitar essa viagem, para preparar vocês. Então vamos fechar a sequência de vídeos da Guatemala com um vídeo que a gente chama assim de dicas extras. É muito legal você também prestar atenção nesse vídeo porque ele vai falar sobre várias coisas diferentes, né? De uma forma bem rápida. Observe que debaixo de cada vídeo aí você vê que a gente colocou ali o tempo, né? Para caso também vocês pularem, mas assistam todos os vídeos com calma, com atenção, porque isso vai ajudar demais na viagem de vocês. Nesse último vídeo, a gente vai falar um pouquinho então sobre alimentação, sobre o clima, sobre tomada e algumas outras dicas aí que vão aparecendo durante o vídeo. Beleza pura? A primeira dica que a gente dá é sobre alimentação e culinária lá na Guatemala. Então, motivo de felicidade, vocês estão indo para um país riquíssimo em culinária, com sabores maravilhosos, comidas que a gente nem imagina como são feitas. A gente sempre fala que é muito legal esse choque cultural, que na verdade não é nem um choque, né? Mas esse prazer de conhecer novas culturas e sem dúvida alguma a Guatemala vai apresentar pra gente a sua culinária, né? Guatemalteca. Eu falaria assim na palavra mais brasileira, bastante coisa de roça, porque todo o país ele tem bastante agricultura, mas não é aquela agricultura de campo de quilômetros de soja, mas sim um pequeno agricultor que faz uma alface ali, que faz um rabanete lá, sabe? Então é muito legal. E essa cultura ali na alimentação deles já vem desde a sua origem, né? Desde o começo da colonização, mas também já tinha nos seus antepassados ali, né? Nos maias, bastante dessa cultura, né? De fazer comida. Então é muito legal que a gente vá lá e experimente os gostos e sabores da Guatemala. Mas se você tem alguma restrição, eu não como carne, eu não como peixe, não sei o que, são vários os restaurantes, cada um vai oferecer pratos diferentes, então fique bem tranquilo. E assim como você fala assim, mas eu só como McDonald's, vai ter o McDonald's lá te esperando, então fique bem tranquilo em relação à alimentação. Bom, nossas hospedagens seguem um padrão muito bacana, que a gente preza muito pela localização, pelo conforto primário que tem que ser, né, de ter assim uma boa cama, um bom chuveiro, de também assim nos proporcionar momentos de descanso, de silêncio e tudo mais. Então a gente conta assim, aí nessa viagem, se eu não me engano, são 4 os hotéis que a gente vai ficar durante a viagem e cada um deles vai contar um pouquinho de história, porque alguns são em casarões antigos, outros são hotéis mais modernos e tudo mais. Então é bem bacana, esteja bem tranquilo assim que as nossas hospedagens estarão ali esperando pela gente, sempre prezando por esse padrão desse conforto necessário para o nosso descanso, um bom banheiro, um bom café da manhã e uma boa localização. Nessa viagem também a gente vai contar com uma parte terrestre, não é uma parte muito longa, mas vocês vão ver uma situação muito específica, não só da Guatemala, mas como daqueles países que estão ali na América Central, como Belize, Honduras, São Salvador, Nicarágua, Panamá. São países muito recortados e normalmente eles não disponibilizam de estradas como a gente está acostumado, principalmente aqui no sul do Brasil, que são aí, né, estradas de mão dupla, com 3 faixas e tudo mais. Não, as estradas são estreitas, sinuosas, para você percorrer, às vezes, assim, um trecho de, vamos supor, 100 quilômetros, às vezes demora 2 horas e meia. Então, esteja preparado para essa parte. Nunca deixe o estresse, nunca deixe o cansaço tomar conta. Olhe ao seu redor, busque as belezas, né, que estão aí passando pela janela. Leve, às vezes, um fonezinho de ouvido, ouve uma música, leva o seu diário, escreve um pouquinho e também compartilhe ali uma conversa com as pessoas que vão estar ali. Mas é muito legal também porque, apesar da gente viajar pouco, a gente vai conhecer muito. Isso faz parte um pouco do nosso roteiro terrestre, ali, do nosso transporte terrestre. Agora vamos falar sobre o fuso horário da Guatemala. A Guatemala está 3 horas a menos do que no Brasil. Então, vou dar um exemplo para vocês. Agora são meio-dia, lá na Guatemala, 9 horas da manhã. 6 horas da tarde aqui no Brasil, lá na Guatemala, 3 horas da tarde. E basicamente vocês conseguem dessa maneira se programar e conversar com os familiares, conversar com os amigos, porque às vezes a gente pega e liga para eles assim, 10 horas da noite, e a gente nem imagina que aqui no Brasil é 1 hora da manhã. Mas a gente está então 3 horas a menos do que no Brasil. Como a gente comentou lá no primeiro vídeo, uma das características que a gente coloca como positiva lá na Guatemala é o idioma espanhol. É muito fácil de se comunicar com eles, inclusive o próprio espanhol do pessoal da Guatemala assim, é um espanhol bacana de praticar e de compreender. Uma dica que a gente dá, claro, se a gente tem a nossa viagem marcada aí para 1 ano, 6 meses,
Procurem dar uma estudada no espanhol, é muito fácil, hoje em dia tem muitos vídeos no YouTube, né? São palavras às vezes básicas que vão não só facilitar a sua comunicação lá, mas vão despertar em você mais uma capacidade, mais um idioma que a gente começa a brincar e começa a falar, né? É muito legal, a gente sempre volta de lá brincando, né? Que são palavras que a gente conhece. Normalmente quando a gente aterriza aqui no Brasil, a gente está falando um pouco de espanhol, então é realmente lindo e sem dúvida, essa é também uma opinião bem pessoal minha, o espanhol é uma das línguas mais, assim, dos idiomas mais bonitos do mundo, a estética da forma que se fala, a escolha das palavras, né, é muito bonito, muito legal, então se aprofunde nele. E a outra maneira que a gente dá técnica para você estar um pouco preparado, no caso assim, a maior dificuldade, tá? É quando a gente vai estar num restaurante, que a gente recebeu o cardápio, e a gente encontra várias palavras que a gente não entende o que está escrito ali, e quem sabe aquilo que está escrito ali a gente não entende é justamente aquilo que a gente quer comer. Então instale no seu celular o Google, o tradutor do Google, né? Mas você precisa carregar, tá? O espanhol e o português. E use essa ferramenta em casa também para você treinar, porque é bem legal que você coloca o celular assim em cima da palavra que está no idioma, né? Local, no caso o espanhol, e ele já vai traduzir para você. Então, de certa forma, a gente tem essa praticidade e é legal que até mesmo como uma ferramenta assim de segurança você tenha instalado no seu celular o Google Tradutor já com o idioma espanhol e português baixado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o clima lá da Guatemala. Guatemala é um país assim com um clima muito, de certa forma assim, essa viagem principalmente muito louco, né? Porque a gente pega amplitude térmica assim de 30 a talvez um pouquinho negativo. Pelo menos um 0 grau a gente pega. Então precisa estar preparado. Mas falando em termos de temporada, qual é a melhor época para se visitar a Guatemala? A gente está indo na melhor época. Então a gente escolheu os meses de alta temporada da Guatemala para visitar, e isso daí faz com que a gente tenha um pouquinho mais de chance de não pegar chuva, de pegar céu aberto, de pegar as montanhas abertas. Porém, não deixamos de lembrar que pode haver uma chuva, pode haver um mau tempo que não está no nosso controle, mas que sem dúvida alguma, pela escolha da temporada, já por essa vantagem, a gente tem grande chance de pegar dias maravilhosos por lá. Agora falando sobre telefonia e internet no seu celular. Bom, a maioria dos planos que tem TIM, Claro, Vivo, operadoras aqui do Brasil, a maioria já oferece um plano chamado Américas, ou Plano Europa e tudo mais. O Plano Américas, ele trabalha lá na Guatemala, assim como em outros países da América Central, América do Norte e América do Sul. Primeiramente, a gente convida vocês a verificar se o plano de vocês tem incluso esse benefício, né, para viagem internacional. E assim que você chegar lá, você vai precisar ativar o roaming do seu celular. Se você chegar lá e não ativar o roaming, esse serviço não funciona. Também é legal que você assista um vídeo, que você tenha, de repente, busque essa informação aqui antes de chegar lá, né? Para que você já, assim que você aterrizar ali chegando na Guatemala, assim que você aterrizar, o teu celular já esteja funcionando. Qualquer dúvida com o guia nosso da Quintal de Casa próximo, presente, pergunte para ele que ele já vai te ajudar, né, a ver isso daí. Mas é preciso que você tenha a certeza de que esse plano está na sua, né, na sua conta e tudo mais, e que ele vai funcionar lá. As outras opções serão você chegar na Guatemala e comprar um chip da Guatemala. Eu não vou dizer para vocês o valor exato, mas vai estar em torno de 50, 70 reais, dependendo da operadora que você vai encontrar lá, para cada plano. Por isso que eu não posso falar o valor específico, porque significa assim, o tempo que vai estar funcionando esse chip e a quantidade também de dados que ele vai estar podendo fazer de transferência, né? E a outra opção, que é um pouquinho mais complicada, é você comprar um chip internacional, que você faz tudo isso aí pela internet, através de código, você aciona o teu celular e ele sai funcionando em outros países, né? É uma forma mais complicada, mas a primeira que a gente dá como sugestão é procure já, porque muitos celulares já estão com esse serviço, né, de roaming internacional, Plano Américas, né? E cada operadora tem o seu nome aí. Bom, e para finalizar, então, vamos falar sobre tomada, conexão lá na Guatemala, que é importante, né? Você já deve estar pensando assim, poxa, e aí, como é que faz se eu levar o meu secador de cabelo? Como é que faz se eu for levar o meu carregador de celular? Bom, lá na Guatemala, a maioria das tomadas, ela é tipo A e tipo B. A tomada tipo A e tipo B, ela é aquela que o conector principal, os dois, são achatados.
e em cima do tipo B vinha aquele pino que era terra. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, a gente recebeu muitos produtos que eram tipo A e tipo B. Então, para você, de certa forma, não correr risco de chegar com alguma coisa lá e não entre nas tomadas, você pode optar em comprar um adaptador internacional. Mas se você escrever na internet agora, tipo A, tipo B, ou mesmo for lá no nosso manual do viajante, você vai ver a foto lá, você vai entender e às vezes você nem vai precisar comprar um adaptador universal. Esse adaptador universal pode ser usado em outras viagens, também não vai ser ruim se você comprar. Mas esse adaptador mais simples do tipo A, tipo B, né, dos nossos conectores para o tipo A e tipo B, você encontra facilmente aí numa loja de elétrica e tudo mais. Então dê uma olhadinha na imagem lá e leve ele, lembrando que também na maioria dos hotéis eles recebem muitas conexões como a nossa, então vai ser também bem fácil de vocês encontrar uma conexão natural sem precisar usar o adaptador. Mas fica a dica da Quintal de Casa, leve um adaptador e esteja preparado. Finalizamos aqui esses vídeos, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que a informação seja válida para essa viagem. Seguimos à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida e muito provavelmente nos vemos em breve numa viagem para Guatemala ou para algum destino que a Quintal de Casa oferece. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos então para Guatemala.